Bom, olá meus amigos, hoje nós vamos falar da participação de Ciro Gomes lá no canal do Rafinha. Uma participação bem esperada por diversos motivos. O Rafinha é um cara muito conhecido, tem ali um público gigantesco, a repercussão já está sendo imensa, tanto no canal dele, assim como no Twitter, nas redes sociais, e também porque, de certa forma, é o Ciro agora saindo do Ceará, indo participar desse podcast, do Rafinha, do Flow. E isso é muito importante. O Ciro já foi vacinado, ali eles respeitam a distância que mantém todos os dois em segurança. Há quem diga que, inclusive, fazem o teste antes de iniciar a gravação. Enfim, esse formato beneficia muito o Ciro, que, diferente das lives, às vezes fica preso. E o Ciro tem aquela didática de tentar aprofundar nas críticas que faz, nas propostas que ele leva para onde ele é convidado, e enfim, a gente precisa entender que esse agora é um momento que o Ciro precisa aproveitar muito bem, caso queira realmente chegar aí ao segundo turno e vencer as eleições. Vamos falar, eu vou dividir esse vídeo, essa análise em duas partes para o vídeo não ficar muito longo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like e acompanhe também a parte 2, que eu vou publicar num dia depois, para quem assistir no dia, que não se assuste para ficar procurando aí, que vai ser num dia depois aí. Bom, primeiro o Rafinha começa elogiando demais o Ciro, né? Fala que é uma pessoa que admiro demais, muito pedido para estar aqui, talvez o cara mais pedido da história desse programa. Detalhe, isso que o Rafinha aponta não é a primeira vez que eu escuto. Em várias oportunidades, quando o Ciro vai em algum programa diferente, algum entrevistado diferente, o pessoal reforça isso, de que a militância cobra a participação, sugere que o Ciro vá lá, e o Ciro falou, olha, ninguém tem a militância que eu tenho, que se engaja, cobra, critica, e ele adora isso e diz ter melhorado também por conta dessa cobrança que ele acaba recebendo. E aqui eu quero fazer agora um convite especial para vocês. O meu filho criou um canal chamado Cortes do Ciro Gomes. Ele pegou justamente essa explicação e colocou como o primeiro vídeo do canal. Então, quem puder dar uma força, eu vou deixar na descrição e no comentário fixo o link do canal, então, Cortes do Ciro Gomes. O detalhe é que meu filho tem 17 anos, nunca votou e, claro, está ansioso para votar o ano que vem e diz ele que será no Ciro Gomes. E aí, o que acontece? Ele vai falar agora do crescimento do Brasil, que dos anos 30 a 80 foi o país que mais cresceu no mundo, e depois disso, o Brasil enfrenta ali um período de praticamente uma estagnação com pequenos voos de galinha, que não se sustentam porque, de certa forma, o modelo econômico é errado. E que vem seguido aí desde Fernando Henrique, se a gente voltar um pouco, poderia dizer também o Collor, e ele fala que passou esse modelo Fernando Henrique pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer e agora está com o Bolsonaro. E ele fala um negócio importante que os petistas às vezes ignoram, olha, de que Lula e Bolsonaro não são iguais. Mantém a mesma política econômica, mas o Lula tinha uma preocupação, diz o Ciro, genuína, meio que paternalista com os mais pobres. Então ele pega o modelo de FHC, diz o Ciro, e garante que 90% do dinheiro vá para os mesmos, mas diz, espera aí, turma, vamos tirar 10% aqui para os pobres. E aí, abre aspas para o Ciro, eu tenho os números. Eles ficam enlouquecidos comigo como se eu estivesse aqui atacando o Lula. E estou fazendo uma reflexão. Trata-se disso. O que o Brasil pagou de juros no governo Lula paga um século de Bolsa Família. São números e eles enlouquecem. Aqui é uma pausa para explicar que hoje em dia o pessoal anda tão sensibilizado porque o Lula de fato foi perseguido pelo juiz Sérgio Moro, teve um processo que vai voltar à estaca zero, enfim, o juiz foi considerado suspeito, o local do julgamento não foi considerado correto e vai mudar. Por conta disso, o pessoal fala, mas eu estou sensível com o Lula, não se pode criticar os seus erros. O que é isso? Será que a gente vai construir um país melhor? Quando se fala em país melhor, estamos falando de pessoas, de emprego, de renda, de reindustrializar o país, de ter ali uma relação mais clara com todos, com os políticos, com o Congresso, com tudo, valorizando e fortalecendo a democracia. Será que não se pode agora apontar esses erros? Só porque o Lula ficou preso 580 dias e agora tem esse processo, repito, que volta à estaca zero, aí não pode mais falar disso? Então o Ciro reforça esses pontos. E a campanha que ele fez Picanha e Cerveja, que eu analisei aqui no canal,
toca nisso. O povo, de certa forma, se ilude com algumas benesses, fica anestesiado, enquanto o baronato lá em cima continua sangrando o país e nadando de braçada como nunca nadou. E o próprio Lula diz em alguns vídeos, né, de que sim, os banqueiros, a elite, foram muito beneficiados durante o seu governo. E aí o Ciro reforça de que 5 pessoas têm a riqueza somada dos 100 milhões mais pobres. Imagine, você pegar a riqueza dos 100 milhões mais pobres, vai somando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tudo isso junto é igual a 5 pessoas. Isso não está certo. E aí, passando para um outro ponto aqui, ele vai dizer algo essencial e que o público precisa saber. Porque quem acompanha o Ciro está cansado de ouvir isso, mas tem muita gente nova, muita gente como o meu filho, que não votou ainda, que está lá atento no Rafinha, que vai assistir o Flow, e o Ciro precisa reforçar isso, de que tudo bem, ele tem defeitos, né? As pessoas o criticam pelo seu temperamento e tal, e ele fala que os defeitos não são no campo moral. E ele diz, eu dediquei a minha vida, ninguém precisa acreditar, pode pesquisar, aos 35 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, tinha direito a 3 pensões vitalícias, dariam em torno ali de 80, 90 mil reais, que nem sequer as requeri, diz o Ciro. Governador jovem, de classe média, tinha uma casa alugada. Fui eleito e não fui morar no palácio. Não tem empresa, não tem privilégio, e diz ele que o poder acaba corrompendo mesmo, e eu me preservei. 40 anos de vida limpa. Todo mundo aí se apresenta, eu sou o novo, e eu não. Eu sou o mais experiente. Isso aqui é muito forte, porque Bolsonaro, de certa forma, explorou esse moralismo de goela, né? Por exemplo, quando Bolsonaro fala que pegava o dinheiro do auxílio moradia e usava esse dinheiro para comer gente. E o povo achou isso normal. O que é isso? Agora o pessoal olhar e fala, peraí, o Ciro tinha direito de morar no palácio, não morou, e o Bolsonaro, que eu acreditei que era um moralista, fazia isso e estava tudo certo? Então isso aqui é importante. Sem falar nas acusações de que o Bolsonaro, né, em relação aos funcionários fantasmas, o Rafinha colocou lá ontem interessante, supostamente pegava o dinheiro dos funcionários e embolsava. Que exemplo é esse? Então o Ciro tem um exemplo de vida incomparável com os outros políticos e isso precisa ser reforçado. Olha, é ruim falar bem de si mesmo, mas o Ciro vai ter que fazer isso. Ele vai ter que mostrar suas qualidades, porque eu acho que o Brasil precisa disso também. E outro ponto que o Ciro vinha passando batido e explorando pouco foi a fala do Lula no Reinaldo Azevedo. Quem me acompanha no Politizando vê que eu repito isso sempre porque é chocante. A fala do Lula no Reinaldo, a fala é uma fala criminosa, sobretudo para quem se apresenta de esquerda. Se é uma fala para quem é de direita, fala, tá tudo certo. Porque o Lula vai no Reinaldo, um liberal, que eu respeito, eu assisto o programa do Reinaldo, e eu acho que ele colabora muito com o debate, mas o Reinaldo é privatista e deixa isso claro. Aí o Lula vai lá e fala que não vê problema. Abriu o capital da Caixa, de Furnas e da Eletrobras. E aí o Ciro, que não vinha falando muito disso, explorou bem. E falou, Lula vai para o Reinaldo e diz, qual é o problema da gente abrir o capital da Caixa Econômica? Aí o Ciro explica, o que é abrir capital? É vender a Caixa para iniciativa privada. E ele pergunta, isso é ser de esquerda? O que é isso? E a petezada some com o assunto e tal. E ele diz que se o Bolsonaro fizer, vão entrar na justiça. E aí ele lembra a alteração no programa de governo do Haddad para o segundo turno, que incluiu a autonomia do Banco Central. E o Ciro fala que eles fizeram isso para agradar o baronato, que na prática faz o quê? Monopoliza quase 80% das transações financeiras. Quem trabalha, quem produz, eu tenho um pequeno comércio, sei o que é isso na prática, paga o juro mais alto do mundo, né? E aí você acaba tendo que morrer na mão de pouquíssimos bancos, e aí você quer pegar, às vezes, um banco hoje que é 100% público, que é a Caixa, e abrir o capital, economia mista. Eles vão depois esquartejando e fazendo o que fizeram com a Petrobras, vai vendendo a subsidiária, vai vendendo isso, vendendo aquilo, e daqui a pouco sobra pouco para o povo. E aí a gente, com a concorrência menor, porque já é pequena, vai ficar ainda menor. E aí, se o Bolsonaro propor isso, de novo, eles vão entrar na justiça para, como já propôs na verdade, a privatização, a autonomia do Banco Central já aconteceu, e aí
Claro, os petistas gritaram, mas eles se esquecem de que em 2018 o Haddad propôs isso. Então isso aqui, gente, mas está falando muito do PT. Mas fazer o quê? Fazer o quê? É quem, de certa forma, distorce até o campo progressista. E aí fica difícil você se dizer de esquerda com a prática daqueles que se dizem de esquerda quando estiveram no poder. Então esse é o ponto. Ou a gente entende isso, ou o país não vai ter solução, não vai ter saída. E aí ele fala, inclusive, da necessidade da politização do povo. De que a gente precisa fazer duas coisas, diz o Ciro. Primeiro, politizar o povo, para que o povo dê valor ao seu voto. Saber que o feijão, a carne que subiu, o plano de saúde, tudo é política. Então quando a gente olha, por exemplo, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central nos 8 anos do governo Lula. Henrique Meirelles era do Banco de Boston, recém-eleito deputado federal pelo PSDB, que havia rivalizado aquela campanha com o PT. Aí pega o deputado federal do PSDB, que nem chegou a assumir, porque teve que abrir mão antes, e coloca para presidir o Banco Central. Então, se a gente não se politiza, não busca entender aquilo que acontece com o país, a gente continua simplesmente empurrando esse modelo econômico até quando? E aí o Ciro fala que a outra coisa que é preciso fazer é entender que a negociação faz parte da política, mas tudo bem, vai negociar o que e como? Porque Fernando Henrique, Lula e Collor, disse Ciro, negociaram medo de CPI e eternização no poder. E o Ciro fala que tem que negociar reformas para o país. E eu tenho falado muito disso aqui, dessa necessidade da gente compreender a importância da política, de que tem que negociar, tem, mas baseado em o quê? Como que isso vai ser feito? Vai ser às claras? Vai ser às escondidas? Eu até tenho citado uma série que eu tenho gostado muito, que é Borgen, está na Netflix. Olha, é impressionante, vai mostrar lá, é ficção, mas mostra muito daquilo que é realidade na Dinamarca, que tem um modelo diferente do nosso, mas dá para a gente entender, né, o que acontece no mundo político, nos bastidores. E o Ciro fala da importância dessa politização das pessoas. E num outro ponto do bate-papo, ele chegou a acusar o PT de não ser de esquerda. Disse que aquele partido dito de esquerda censura o debate. Que no mundo inteiro a esquerda debate e tal, e aqui não, porque não são de esquerda. E aí Rafinha até chega a fazer uma provocação, falando como você vai lutar contra esse sistema, que é um sistema extremamente corrupto, que só fode a população. As multinacionais têm todas as suas garantias, uma relação de poder de prostituição. E o Ciro vai dizer que esse modelo ele entra em colapso ciclicamente. Então, quando derrubaram a ditadura, o Ciro até fala que, claro, que isso é algo extremamente necessário e importante, teve um erro naquele momento que não foi discutir um novo modelo de desenvolvimento. E era necessário porque logo depois vem Collor e já implementa políticas neoliberais. E ele fala que a democracia, infelizmente, naquele momento, não conseguiu fazer isso. Ele reconhece que a Constituição Federal é muito generosa, né, já que ela refunda a democracia, as liberdades, etc., mas que ela virou um grande estelionato. Porque, de certa forma, ela promete muito daquilo que não chega no povo hoje. E aí ele acaba dizendo, eu subo nas paredes e penso, me dê esse negócio um diazinho para ver. Então é isso que quando eu digo que ele está com muita vontade de ser presidente, é porque realmente eu acho que é alguém que conhece o sistema por dentro, sabe daqueles que estão acima aí, que manipulam a mídia, manipulam a classe política, como ele vai dizer várias vezes. O cara quer fazer uma reforma tributária, mas que vai cobrar, por exemplo, 1 milhão a mais de imposto por ano de um certo setor. Esse setor chega, joga 100 mil na mão de um outro qualquer, e esse cara vai fazer um lobby ali dentro do Congresso para que não se avance naquela reforma proposta. Então eu penso que o Ciro, alguém que conhece o sistema, não tem só boas intenções, como tem um exemplo de vida, tem um projeto que oferece ao país. Quando ele vê as muitas possibilidades que temos de certa forma, melhorar a situação do país, do povo, enfim, oferecer um maior bem-estar à população, realmente deve bater um certo desespero, e a gente precisa reconhecer que ele continuar na luta, com todas as dificuldades, sendo atacado por todos os lados, pela mídia, por partidos que se dizem de esquerda, pela extrema-direita, é algo que precisa ser louvado, e a gente então tem que compreender as ideias dele, como eu digo sempre.
o Ciro passa, mas as ideias ficam. E é isso que é importante para o debate. Como nós hoje estudamos ideias daqueles que vieram aí na década passada, na década retrasada, esse é o ponto, essa é uma grande contribuição que o Ciro tem dado ao debate nacional. Eu vou encerrar esse vídeo, mas reforço o convite, nós teremos a parte 2 da participação de Ciro Gomes lá no Rafinha. Valeu, pessoal, e até mais aqui no canal Politizando.